quanto mais aprendermos com referência aos primeiros dias da Igreja cristã e virmos com que sutileza Satanás trabalhou para enfraquecer e destruir, estaremos mais bem preparados para resistir aos seus ardis e enfrentar perigos vindouros. Vivemos num tempo em que tribulações nunca antes vistas prevalecerão. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu a vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Mas Deus pôs limites aos quais Satanás não pode ultrapassar. Nossa fé santíssima é essa barreira, e se formos edificados na fé, estaremos seguros sob a guarda do Todo-Poderoso. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Apocalipse capítulo 3, verso 10. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, isso está escrito no livro Testemunhos para a Igreja, volume 5. É um alerta para nós, não é? Que nós possamos estar aí vigilantes sobre os enganos do tempo do fim, não é? E que possamos estar com a nossa fé edificada em Cristo Jesus e na Palavra de Deus. E agora, o próximo texto que nós vamos ler está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 8, e diz o seguinte para nós: a experiência do passado se repetirá. No futuro, as superstições de Satanás assumirão novas formas. Erros serão apresentados de maneira agradável e lisonjeira. Falsas teorias, revestidas de trajes de luz, serão apresentadas ao povo de Deus. Assim, Satanás procurará enganar, se possível, até os escolhidos. As mais sedutoras influências serão exercidas, mentes serão hipnotizadas. Corrupções de todo tipo, semelhantes às que prevaleciam entre os antediluvianos, serão introduzidas para levar cativo o entendimento dos homens. A exaltação da natureza em lugar de Deus, a desenfreada imoralidade da vontade humana, o conselho dos ímpios, Satanás usa essas coisas para alcançar certos objetivos. Ele empregará o poder de uma mente sobre outra para realizar seus desígnios. Vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, mais mensagens de alerta aqui, não é? Para que nós estejamos vigilantes. E essas palavras aqui trazem para nós, não é? As estratégias que Satanás vai tentar utilizar para enganar os filhos de Deus nos últimos dias, não é? Então que nós possamos estar atentos, queridos irmãos, queridas irmãs. Ele já fez isso em outras ocasiões no passado, é mencionado aqui, né, o contexto do dilúvio. E o próprio Cristo disse que, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Então que nós estejamos vigilantes, que nós estejamos alertas aí, não é? Agora, vamos ver o último texto de hoje, que está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 9, e diz o seguinte para nós: Cristo foi tentado em todos os pontos, como ocorre com o ser humano, mas em momento algum apresentou contra o tentador uma acusação injuriosa. Diante de cada tentação, apresentou a palavra do Senhor. Está escrito, era sua infalível arma. Então você pode ver ali em Mateus capítulo 4, verso 4, que Jesus ele respondia às tentações de Satanás com está escrito, também está escrito. E essa deve ser a nossa arma também, queridos irmãos e queridas irmãs. Continuando aqui a citação, né? Como representantes de Cristo, devemos enfrentar cada ataque do inimigo com a palavra do Deus vivo. Jamais nos deveríamos permitir seguir a trilha da serpente utilizando seus argumentos científicos. Satanás jamais conseguirá vantagem sobre o Filho de Deus que repousa sobre sua palavra ao se defender. E vejam só, queridos irmãos e queridas irmãs, não são todos os argumentos da ciência que são de Satanás. É uma coisa muito importante da gente
refletir sobre isso, não é? Existem cientistas que defendem o criacionismo, por exemplo, e que estão de alguma forma em harmonia com a palavra de Deus. Então, precisamos nos atentar a esse detalhe, não é? E o texto continua dizendo assim: nosso conselheiro, e aqui conselheiro está com letra maiúscula, né? Se referindo ao próprio Cristo, impressionou profundamente a nossa mente no sentido de que o povo guardador dos mandamentos deve ser santificado por meio da verdade, e que a essa verdade deve ser sempre concedido o mais destacado lugar. Não devemos esquecer que Satanás ainda vive e exerce seu poder enganador por meio da falsamente chamada ciência. Cristo era a majestade do céu, o príncipe da vida. Ainda assim, humilhou-se como homem, tornando-se obediente a cada um dos mandamentos da lei de Deus. Passou pelo terreno que cada pessoa que toma sobre si seu nome precisa passar, saindo de sua grande prova puro e não contaminado pelo pecado. Ele foi nosso exemplo em todas as coisas. Amém. Cristo venceu, queridos irmãos e queridas irmãs, e que hoje possamos seguir esse exemplo e vencer também, que possamos almejar, não é? Vencer como Cristo venceu, que possamos lutar por isso e nos apegar com a firme mão da fé na mão da graça de Deus, para que Ele nos ajude, não é? Esse é o meu desejo e a minha oração para mim e para você nesse santo sábado, nessa semana que vai iniciar aí a partir do findar do sábado, que nós possamos continuar na presença de Deus. Um grande abraço e até a próxima, se assim Deus nos permitir.